Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus, louvando a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na sua casa, no seu santuário, para adorarmos a Deus, cooperarmos com o pastor da igreja, o pastor Antônio Ferreira, os demais obreiros do ministério. Que Deus abençoe de uma forma especial. Também trago saudação para minha filha Vitória, que está em casa. Nosso irmão Hilton, Deus abençoe Hilton Bruce, a irmã Aparecida, a sua família. Deus abençoe de uma forma especial a todos os irmãos. Que a bênção de Deus continue sobre vossas vidas. Mas quero compartilhar com os irmãos de um texto na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo de número 6. Aleluia. Gálatas, capítulo de número 6. Aleluia. Isso, meu filho, gosto de um tangedor. Maravilha. Estava meditando no decorrer do culto, pastor. E o culto falou muito em cruz. Falou muito no valor da cruz de Cristo. Aleluia. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aleluia. É um tema muito central da Bíblia, precisamente do Novo Testamento. A cruz de Cristo. O sacrifício dele no Calvário. O que ele fez por nós. Quando nós meditamos nas epístolas de Paulo, a gente consegue enxergar um Saulo totalmente religioso, totalmente perseguidor. E depois que ele tem um encontro com esse Cristo do Calvário, a gente começa a enxergar agora Paulo sendo designado para um ministério. Uma chamada tão profunda de Paulo, em que ele se intitula como pregador dos gentios, o apóstolo dos gentios. Pregar para aqueles que estavam destituídos da linhagem de Abraão, não eram judeus, e por não ser judeus, estavam destituídos da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Homens que não tinham esperança, perspectiva de vida. Mas o nosso Deus, ele chamou a Paulo de uma forma tão profunda, para que ele fosse o mensageiro dessa riqueza, a riqueza da graça de Deus. E quando nós olhamos a epístola aos Gálatas, dentre muitas as exortações que Paulo fala, ele fala sobre as obras da carne, sobre as obras do Espírito. Ele começa a falar de um descontentamento dele, quando ele diz: sois vós tão insensato, ó Gálatas, que começando pelo Espírito, acabeis pela carne. Vocês começaram tão bem, vocês estavam tão bem, vocês estavam correndo direito, vocês estavam no caminho tão bem. Quem foi que pregou essa doutrina para vocês? E Paulo diz aos Gálatas
que qualquer outra pessoa, até mesmo um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, a não ser esse que eu vos tenho pregado, seja ele maldito. Ora, introduziu na Galácia, na igreja da Galácia, heresia, falsos ensinamentos, um evangelho que não era o evangelho do Calvário. E quando Paulo traz essa epístola, ele também traz porque muitos estavam deturpando o seu ministério, a sua chamada, e ele defende o seu apostolado. Oh, aleluia! Paulo não aceitou o que estavam dizendo dele. Paulo ele não ficou calado, ele apenas não orou. Ele orou, mas agiu. Ele disse: não, não é assim não. E ele termina no capítulo 6 as suas últimas exortações e saudações. Ele traz a menção da cruz. Só que ele não traz a menção da cruz de uma forma insignificante. Um madeiro, um instrumento de maldição. Mas ele traz a cruz para si, Walter, como um troféu, como algo de destaque. Aí ele diz: longe de mim esteja gloriar-me. Ele disse: eu não tenho razão de me gloriar em nada. Eu posso orar de cair fogo do céu. Os lenços que vão e o nome de Jesus é glorificado, eu não tenho razão de glorificar. Os aventais vão, enfermos são curados, eu não tenho razão de glorificar. De me gloriar, de achar que eu sou alguém importante. Porque quando a gente começa a achar que é algo importante, a gente termina sendo nada. Aí Paulo diz: eu tenho algo para me gloriar. Eu tenho algo a transmitir para vocês que eu consegui enxergar nela o que vocês ainda não enxergaram. Disse: eu tenho que me gloriar na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É naquele madeiro, é naquele lenho cortado que eu consigo enxergar algumas verdades. E eu me glorio nela. E eu comecei a meditar e a pensar, pastor Antônio Ferreira, o que Paulo viu na cruz. Além de o Cristo crucificado, o Salvador do mundo, o Cordeiro que tira o pecado, o que foi que ele viu na cruz? E quando a gente começa a ler as epístolas de Paulo, a gente começa a enxergar que a primeira coisa que Paulo vê na cruz é culpa. Culpa. Só que não era a culpa de Jesus. Paulo começou a enxergar na cruz pecado. Só que não era o pecado de Jesus. Ele começou a enxergar a culpa dele no Calvário. Ele começou a enxergar o pecado dele lá no Calvário. Disse: quem era para estar lá era eu. Quem era para estar lá sendo escarnecido era eu. Oh, aleluia. E quando a gente fala de culpa, a gente tem que olhar para nós mesmos. É uma visão muito profunda. É uma visão de si mesmo. Amigo, irmão, você já passou algum minuto ou alguns minutos olhando para si? Olhando para quem você é de verdade? Quando a gente não olha para nós, a gente fica arrogante. A gente dá um passo em falso. Exemplo, Davi. Davi começou a olhar para o trono dele, era um rei, para a coroa, para seus súditos. Caiu, tropeçou. Aí ele escreve o Salmo 51, e olha como é que ele começa o Salmo 51. Contra ti, somente pequei. Eu sou culpado. Oh, aleluia. Cante. Eu sou culpado. Oh, aleluia.
Era para mim estar na guerra com os soldados. Eu fiquei em Jerusalém, passeando no jardim. Eu cobicei uma mulher tão linda, tão bonita, mas eu tinha tanta no meu harém. Cante. Ele começa a cair em si e escreve esse livro dizendo: agora, eu sou culpado, para que tu seja puro quando fala e justo quando julga. Mas faça um negócio comigo, dá-me alegria de novo, começa a restaurar os meus ossos. Eu sou culpado, mas eu preciso de restauração. Eu preciso da tua visita. Levanta a tua mão direita para o céu. Oh, quando a gente olha para a cruz, a gente vê culpa. Oh, aleluia. É a minha culpa, é o meu pecado. Está na hora da gente olhar para nós. Oh, aleluia. Está na hora da gente olhar para nós. 2 ladrões. Que cante. Que calvário é esse? Que calvário é esse? 2 ladrões e o Salvador da vida no meio. Até na morte ele tem que ser o centro. Oh, aleluia. Até no calvário ele tinha que ser o centro. Era o da esquerda e o da direita. Ele estava no meio. Jesus sempre vai ser o centro da nossa vida. Quer na bonança ou na escassez, Ele é o centro. Oh, aleluia. Quer na saúde ou na doença, Ele é o centro. Na pobreza ou na riqueza, Ele é o centro. Oh, aleluia. Cante. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê culpa. Olha o ladrão da esquerda. Se tu és quem tu diz que és, salva a ti e depois salva a gente. Tu não desse vista cego, purificasse leproso, ressuscitasse morto, faz alguma coisa. Aí o ladrão da direita olha para ele e diz: mas rapaz, nem nesse momento tu se ajeita. Cante. Tem gente que está morrendo, está perdendo a oportunidade e não quer se ajeitar. Cante. É decamancho adaiaca. O ladrão da esquerda estava do lado da vida, estava do lado da porta da graça, estava diante dos céus de glória, mas ele ainda quis barganhar com Jesus. Pastor Antônio Ferreira, estamos vivendo uma geração que está perto de Jesus, mas quer barganhar com ele. Cante. Oh, aleluia. Aí o da direita diz: rapaz, eu estou aqui, eu e você, porque a gente é culpado. A gente merece. A gente está aqui porque a gente é ladrão mesmo, rapaz. A gente é sem vergonha mesmo, a gente aprontou. Agora olha para a face desse homem. Ele está no Calvário, está na cruz, mas olha para a face dele é diferente. Não tem culpa na face dele. Oh, aleluia. Agora eu estou aqui porque eu mereço. O próprio Paulo, ele disse que Deus veio salvar os pecadores, e ele disse: eu é o principal. O maior culpado de todos sou eu, Paulo disse. Quando Paulo olha para o Calvário, ele enxerga a culpa. Ele enxerga a culpa. Você vai para o capítulo 53 de Isaías, versículo 5. Ele diz: mas ele foi ferido pelas nossas culpas. A culpa era nossa, jovens. Cantores, músicos, a culpa era nossa. Olha o que ele diz: e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo, o azorrais que ele levou, aquele chicote com pontas de osso, que dilacerou, abriu a carne dele, segundo alguns historiadores, diz que deu no osso, no nervo, aquela cruz de espinho entrando no seu crânio, o castigo que nos dá paz hoje, era para mim.
Sabe quem era para estar errando chibatada no lugar de Jesus? Era eu, irmão. Cante. E olha que eu tenho carne, viu? Para o chicote comer e abrir, viu? Cante. Oh, aleluia. Ei, está na hora de você olhar para o Calvário arrogante, prepotente. Está na hora de você olhar para a cruz e enxergar que era você quem devia estar lá. Oh, aleluia. Culpa. Quando eu olho para o Calvário, na visão de Paulo, pastor Antônio, eu enxergo a graça. Meu senhor, pastor, eu enxergo a graça de Deus. Sabe por quê? Porque foi através daquele instrumento, quando ele deu o brado, tetelestai, está consumado. O véu se rasgou de alto a baixo. E a gente teve acesso. Só que essa graça, se você for para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: e o Deus de toda graça, olha, depois de vos ter provado um pouco. Tem crente manhoso: eu vou morrer, eu vou me acabar. Não, ele só nos prova um pouco, porque ele sabe que a gente é pó. Ele não sabe o que é. Ele sabe que a gente não aguenta não, pastor. O dedo dele. A gente é pó. Depois de vos ter provado um pouco, ó, vos aperfeiçoará. A graça de Deus. A graça de Deus, a cruz, Paulo está dizendo, é para me aperfeiçoar. Ele me provou, eu fui rejeitado. Paulo foi rejeitado. Pedro, quem queria Pedro do lado dele? Negou Jesus, cortou a orelha do soldado, seguiu a Jesus de longe, estava pescando, estava nu. Se a gente for falar alguns passos que levaram Pedro à queda, a gente sentava e contava um monte. Mas tudo aquilo era Deus aperfeiçoando. Levanta a tua mão direita para o céu. Pela quantidade de pessoas que tem aqui, levanta a tua mão direita para o céu. Eu já começo a encerrar. Oh, maravilha. O que Deus está fazendo conosco é nos provando um pouco. Porque a graça de Deus, ela vem para nos aperfeiçoar. Ei, você que está em casa, não sei a tua situação que tu se encontra, conjugal, financeira, espiritual, familiar, eu não sei a tua situação, mas eu quero te dizer, Paulo enxergou no Calvário culpa, e enxergou no Calvário graça, e a graça de Deus, ela é abundante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas essa graça nos leva a ser provado. Mas depois de ser provado, somos aperfeiçoados. E depois de ser aperfeiçoado, aí ele confirma. Cante. Aí confirma. Pastor, duvidaram de Paulo. Aí Paulo disse: são eles ministros? Eu também sou. Eu também sou. E digo muito mais. Olha, Walter, muito mais. Em prisões, em açoites, passei por 3 naufrágios, dormi em 2 abismos, perigos de salteadores, de ladrões. Cante. Mas o meu Deus me confirma. É Deus quem dá o carimbo de confirmação através da graça dele. Ei, escute, está chegando o carimbo de Deus na tua vida. Por aí já está permeando o carimbo da besta, mas o carimbo de Deus é o da graça, dizendo: eu confirmo a tua vida, eu confirmo a tua história, eu confirmo o teu ministério, eu confirmo a tua casa. Levanta a mão direita para o céu, abre a tua boca e adore a Ele. Depois de confirmar a graça, ela fortalece.
Pedro diz: e fortalecerá. É por isso que Paulo disse que quando achava que estava fraco, estava forte. Mas era pela graça. Jesus vai visitar a gente hoje. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso, que o Espírito de Deus vai nos visitar e vai nos fortalecer hoje? Vocês creem que o Espírito de Deus ele está no nosso meio, pairando e está visitando a estrutura de crente nessa noite aqui e fortalecendo ele com a graça dele? Levanta a tua mão direita para o céu. Você que está em casa, levante sua mão direita para o céu. Eu quero liberar uma palavra profética da Bíblia que não fala. E o Deus de toda a graça, depois de levar você a padecer um pouco, ele vai te aperfeiçoar, te confirmar e te fortalecer. Recebe força de Deus aí, da planta do pé ao alto da cabeça. Receba a visita do Espírito Santo de Deus aí agora. Cante: eu sou saúde para você. Come on, show. Eu visito você, eu levanto você. Cante. Pedro estava andando nas águas. A Bíblia diz que ele começou a afundar. Mas Jesus estava perto, Walter. Pegou na mão e colocou dentro do barco. Jesus vai pegar você pela mão e vai colocar dentro do barco de novo. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Paulo diz: longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz. Porque Paulo enxergava na cruz culpa, graça e glória. Olha o que é que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, Cristo em vós, a esperança da glória. O Calvário aponta para a glória de Deus. Paulo enxergava que a cruz não era o fim, era uma porta aberta para vislumbrar os céus abertos. O que foi que Cristo disse para Natanael? Desde agora vereis os céus aberto e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Céus abertos, a glória de Deus se manifestando. Ele chegou para Lázaro, chegou para as suas irmãs e disse para as suas irmãs: se creres, vereis a glória de Deus. É a glória de Deus manifestada na sua ação, Jair. É a glória de Deus que age. É a glória de Deus que trabalha por nós. O poder de Deus, a excelência de Deus. Paulo enxergava que a cruz não era o fim, era o começo. E um começo de glória. Porque a Bíblia diz que Ele é um Deus que nos transforma de glória em glória. Oh, aleluia. A glória de Deus se manifesta em 3 aspectos. Se manifesta para nos defender. Olha que coisa linda. 12 espias vão espiar a terra. Quando volta, 10 espias, vem tudo cabisbaixo. Parece que os 10 espias estão no meio da pandemia. Vai morrer todo mundo. Pronto, a igreja agora vai fechar, vai se acabar. 10 espias. Não, lá tem gigante. São fortes, numerosos. E nós, perante ele, somos como gafanhoto. E a Bíblia diz que aquela palavra fez desmaiar o coração de todo o povo. Aí lá vem Josué e Caleb. Epa! Essa foi a primeira mensagem. Agora eu tenho um segundo relatório. Qual é o segundo relatório? Se o Senhor se agradar de nós, cante. Se o Senhor se agradar de nós, a gente entra, não tem quem empate. A Bíblia diz que todos pegaram pedras, Walter, para apedrejar os 2 espias, Josué e Caleb. Mas a Bíblia diz que a glória de Deus se ergueu. A glória de Deus também protege.
É a ação de Deus com a sua mão potente e protegendo. Ninguém toca. Não estão gostando do que você está vendo. Não estão gostando da tua fé. Não estão gostando da tua posição. Vão se levantar. Mas Deus está dizendo: mas a minha glória, a minha mão potente vai passar sobre a tua vida. Levanta a tua mão direita para o céu. A minha glória, ela te dá segurança. Oh, aleluia. Paulo enxergava na cruz culpa, a dele, graça, a do Cordeiro, e glória, a ação de Deus na terra. Não tem quem empate a igreja. Não tem quem segure a igreja. Pode ter pandemia, bomba nuclear, gafanhoto, nuvem, pode vir o que vier. Jesus bateu no peito, irmão. Olhe para mim, você em casa. Jesus bateu no peito e disse assim: a minha igreja. Cante. Cante. Pode vir o comunismo, pode vir os fascistas, pode se levantar Kim Jong-un na Coreia, o comunismo chinês, as armas nucleares da Rússia, do Irã. Jesus já bateu no peito, Walter, e disse: a igreja é minha. Cante. A igreja é minha, e as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque a minha glória está na minha igreja. Levanta a mão direita para o céu. Parece que eu estou pregando para uma multidão, irmão. Oh, aleluia. Eu sinto Jesus aqui nessa noite. Oh, aleluia. Cante. É uma geração de crente, irmã Andréia, assombrado com sinais. O sinal que eu quero ver, irmão, é a glória de Deus, irmão. Quanto mais essas coisas vêm, mais Jesus está dizendo: estou chegando, estou prestes a te levar para casa. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele: se alegre, não se assuste com gafanhoto, com nuvem, estamos indo para casa. E canto, estamos indo para casa. Para encerrar, aí Paulo diz no versículo 16: e para quem está olhando para o Calvário, para todos que andarem nessa regra, paz e misericórdia. Eu quero dizer aos irmãos que começou a pandemia, eu nunca perdi uma noite de sono. Minha mulher às vezes disse: meu filho deitou, dormiu. Irmão, eu tenho paz no coração, irmão. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5 e diz assim, Walter: e o Espírito de Deus foi derramado em vossos corações, o amor de Deus derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. Essa paz vem do Espírito derramado no nosso coração. Capítulo 5, 1, 2, 3 e 4 de Romanos. Paz derramada no coração. E a misericórdia. O cara pode pegar Covid, Zika, pode pegar o que for. O sangue de Jesus ainda purifica, irmão. A mão do grande ainda está agindo. E eu aprendi uma coisa: quem tem de ir vai, quem não tem de ir não vai. Ele é soberano. Eu quero fazer uma oração por você. Fique de pé, por favor, com a permissão do pastor. Oh, aleluia. Você que está em casa, coloque sua mão no coração. Oh, aleluia. Culpa, graça e glória. Paulo enxergou isso na cruz. Curve sua cabeça. Em casa também você está. Feche seus olhos. Foi louvado aqui um amigo que eu encontrei, me perdoou. Cante. A dívida já foi paga. As portas estão abertas para a igreja dele.
Ajeite a tua vida. Ei, meu irmão, minha irmã, ajeite sua vida. O prazer de Jesus é te levar para o céu. Reconheça que o erro não está em você, não está em Jesus. O erro não está na igreja, na denominação, nas pessoas. O erro está em você. De que se queixa o homem vivente? Ajeite sua vida. Quando eu digo isso para você, eu digo para mim, olhando para o espelho: ei, gordinho, ajeita a tua vida. Te ajeita. Fecha teus olhos. Meu Deus, eterno, soberano, dono da vida. Oh, eu quero te agradecer por essa noite, por essa palavra, pelas pessoas que foram alcançadas com essa reflexão. Culpa, graça e glória. O Calvário aponta para isso. Paulo disse: eu me glorio na cruz, porque ela enxerga a minha culpa. O que Cristo fez foi por mim. E eu não merecia, então é graça. E já que é graça, Ele dá acesso a esta glória. Culpa, graça e glória. Que Deus possa te visitar com seu Santo Espírito nessa noite. Está em tempo de você colocar freio no seu carro. É canai, codocomonda que me ama. É camanto. Está em tempo de você puxar o freio de mão. É cabachura banai. Tenho eu negócio contigo. É camanto. Tenho eu visto tudo. Sei da tua pouca força, mas te visito nesta noite com a minha graça. Visito o teu ser nessa noite. Vou revigorar as tuas forças. Tenho eu visto que tu estás cansado. É minha manda copocopombada. Sabes tu que feridas têm propósito? Visito nessa noite a minha igreja com a minha graça. Ergue a tua mão para o céu e adora ao Criador.